A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos e dos jovens, edição especial do terceiro trimestre da CPAD. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e vou estar com vocês hoje comentando sobre a lição de número 11 do terceiro trimestre, esperando que Deus em Cristo possa falar com você poderosamente. O tema da aula de hoje é um tema muito importante. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Que coisa rica nós vamos aprender à luz da palavra. Essa lição foi escrita pelo pastor Eurico Bergstein. E é claro, pessoal, que hoje nós vamos comentar esse texto bíblico com vocês. Já lembrando a você que a gente já está se preparando para o quarto trimestre da CPAD em 2020, que inclusive vai estudar sobre o livro de Jó, e eu te espero por aqui no canal, porque logo a gente vai estar postando as videoaulas para vocês. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, por favor, deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. A nossa aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos aí 4 pontos para trabalhar juntos e vamos trabalhar isso detalhadamente com você. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores. Você acha tudo isso no nosso canal, é só você fazer uma visitinha por lá e aqui no link na descrição desse vídeo você vai encontrar todas as nossas playlists. Então vamos deixar de conversa, vamos para a lição de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Essa lição vai ser ministrada no dia 13 de setembro. E é importante a gente destacar a data, porque nesse dia vai ser comemorado o Dia Nacional das Missões aqui no Brasil. E eu espero que você aproveite isso para poder refletir sobre missões na tua igreja. A nossa lição de hoje está baseada em um texto bíblico. Esdras capítulo 8, versículo 1 ao 12. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Nós vamos ter também a verdade prática, que traz a seguinte reflexão para a gente. A palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada. É poderosa e também penetrante nos nossos corações. O nosso texto bíblico, o texto áureo, fala sobre o seguinte. Abacuque capítulo 6, versículo 5, parte A. E provar uma boa palavra de Deus. O nosso primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Artaxerxes envia Esdras. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, que possui aí alguns subtópicos para a gente poder detalhar com os nossos alunos. É claro que a gente precisa se sintonizar historicamente para poder entender o que está acontecendo. O retorno, como nós já bem explicamos para vocês, do povo hebreu para Jerusalém acontece agora em 3 etapas. O primeiro retorno aconteceu com Zorobabel ou Jesua, em algumas versões Josué. Esse primeiro retorno vem com o objetivo de restaurar o templo. O segundo retorno é exatamente o tema do estudo de hoje. Acontece com Esdras, enviado por Artaxerxes, para poder ensinar agora a palavra de Deus para aqueles que estavam em Jerusalém. É claro que esse povo que está em Jerusalém é uma nova geração. Muitos deles nasceram no período do cativeiro e não conheciam a respeito dos costumes judaicos, a respeito da lei. E Esdras é aquele que tem a habilidade de ensinar a palavra de Deus, de ensinar os costumes judaicos. Ele se dedicou a isso e agora ele retorna para Jerusalém com esse objetivo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: os judeus sobre o domínio dos persas. É importante a gente levar em consideração a diferença do domínio dos babilônicos para os persas. Por exemplo, os babilônicos, como nós já estudamos na Bíblia, a partir da perspectiva de Daniel, também apresentado no livro de 2 Reis e também registrado em Crônicas, nós vamos perceber que eles têm um estilo de liderança, um estilo de governo diferente dos persas. Por exemplo, eles resgatavam, ou seja, eles escravizavam aquelas pessoas que estavam sob o seu domínio, levando esses cativos costumeiramente
para a Babilônia, para servir de mão de obra naquele país, para construir a cidade, para preservar a cidade, para movimentar a economia também do país, especialmente da Babilônia. Isso aqui é comum nesse período. A palavra do rei, especialmente dos babilônicos, pode voltar atrás. Essa palavra do rei, por exemplo, você percebe em várias versões lá, em várias etapas, em várias passagens bíblicas, que o rei Nabucodonosor sempre voltava atrás em alguma das suas decisões. Esse é o estilo de governo dos babilônicos. A monarquia é aquela que decide tudo. Já é diferente para os persas, por exemplo. Nos persas, e nós olhamos isso também a partir da perspectiva de Daniel, capítulo 6, a palavra do rei ela não volta atrás, ou seja, aquilo que o rei diz é decreto, é lei. Os persas também, eles além de não voltarem atrás na sua palavra, você percebe até mesmo lá no capítulo 6 de Daniel, que quando o rei deu a palavra para lançar Daniel na cova dos leões, ele não podia voltar atrás. E ele então fica uma noite em jejum, ele confia nesse Deus Todo-Poderoso de Daniel, ao ponto de ir lá cedo exatamente para poder ver o que estava acontecendo, se Daniel foi liberto. E o que aconteceu que Daniel foi liberto. A mesma situação acontece também no livro de Esther. A palavra do rei, ela não volta atrás, porque é um governo persa. E o governo persa não retorna atrás com a sua palavra. Você percebe que o Amã, ele utiliza a palavra do rei e os documentos reais para poder decretar uma lei para perseguir os judeus, matando os judeus. O rei não poderia voltar atrás, ele dá a Mardoqueu uma estratégia. E Mardoqueu então decide escrever outro edito real para que os judeus pudessem se defender no dia da perseguição. Os persas não retornam atrás com a sua palavra. Outro detalhe dos persas que é diferente. Eles conquistam, mas ao mesmo tempo eles deixam o povo permanecer na sua terra natal, na sua terra de origem, respeitando os deuses daquela terra natal, daquela terra de origem. E a única coisa que eles fazem é cobrar impostos em cima daquele governo, ou em cima daquele reino que foi dominado. E aqui o que está acontecendo com os persas? Nesse período bíblico que a gente está estudando, eles permitem que os judeus retornem para Jerusalém. Eles liberam o povo hebreu para que eles retornassem para Jerusalém, para que em Jerusalém restaurasse o templo, restaurassem a sua cidade e continuassem pagando tributos lá da sua terra natal. Entendendo isso, nós vamos agora para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos nos situar de acordo com a história bíblica. O povo hebreu retorna para Jerusalém, como já disse a você, com Zorobabel e com Josué ou Jesua, dependendo aí da sua versão bíblica. Eles retornam, eles restauram o templo. Mas havia necessidade de um sacerdote para ensinar a palavra. Esdras era muito conhecido pelo seu alto grau de conhecimento do estudo das Escrituras. Ele era escriba e, ao mesmo tempo, sacerdote. Então o rei Artaxerxes, envia Esdras para esse ofício, ensinar a palavra de Deus. Capítulo 7 do livro de Esdras, versículo 10, tem um texto que eu acho muito lindo. Esdras, então, decidiu ir para Jerusalém, estudar a palavra de Deus, aplicar essa palavra de Deus na sua vida e ensinar a palavra de Deus na vida dos judeus. Olha que versículo lindo. Ele decidiu primeiro estudar, viver e aplicar, ensinando as pessoas. Ele é aquele tipo de mestre, aquele tipo de ensinador que tem o objetivo de viver antes para ensinar, de estudar, de pesquisar para poder ensinar a palavra de Deus. É aquele que senta para aprender. E o rei Xerxes ficou sabendo da fama de Esdras. E Esdras então vai a Jerusalém com o objetivo de ministrar a palavra de Deus, de ensinar as Escrituras. Nós também somos chamados como Esdras para ensinar as Escrituras, ensinar a palavra de Deus, e precisamos aprender com ele.
aprender a ensinar as Escrituras, mas antes de ensinar precisamos aprender sobre as Escrituras, viver essas Escrituras que nós ensinamos. E Esdras nos dá essa lição. Quando você lê capítulo 7, versículo 14, você também fica encantado com a capacidade desse homem de Deus que se dedicava ao ensino da palavra. E aqui vem a pergunta: você tem se dedicado ao ensino das Escrituras, ao ensino da palavra de Deus, com o objetivo de alcançar mais vidas para Cristo? Se tem, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Vamos então para o nosso terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a importante carta que o rei enviou com Esdras. Esse é o terceiro subtópico. Esdras retorna para Jerusalém com um importante decreto real, com a importante carta de liberação, para poder ministrar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus chegasse às pessoas. E é importante a gente destacar algumas coisas que estão presentes nesse decreto. Capítulo 8, versículo 12. Qualquer judeu que desejasse acompanhar Esdras teria liberação para retornar para Jerusalém. Isso fazia parte daquele decreto. Capítulo 8, versículo 15. Os judeus que retornassem para Jerusalém poderiam levar consigo prata, ouro, algumas ofertas, por exemplo, que o próprio rei liberou para poder manter aquela obra, trazer a manutenção real daquele edito real que o próprio Esdras estava levando para Jerusalém a fim de ensinar a palavra de Deus. Esdras capítulo 8, versículo 19. Os vasos sagrados que foram levados por Nabucodonosor quando levou o povo de Israel cativo para a Babilônia deveriam ser restituídos, devolvidos a Esdras, para que Esdras levasse esses vasos sagrados para o templo que estava em Jerusalém. Qualquer despesa daquela viagem, daquele intento, deveria ser pago pelo tesouro real. Ou seja, o próprio Xerxes estava mantendo aquela obra. Claro que isso tudo aqui tem a mão de Deus, uma manutenção financeira real dada pelos persas, é o cuidado de Deus com o povo de Jerusalém. Esdras 8, 24. Não seriam impostos aos servidores do templo, aqueles que serviam o templo, algum tributo, algum imposto. E isso tudo estava registrado nesse documento que Esdras estava levando. Esdras capítulo 8, versículo 25, Esdras também podia nomear regentes, juízes, aquele povo que trabalhava no ofício sacerdotal, no ofício da administração do templo, pela lei que Xerxes estava estabelecendo nessa carta. Esdras capítulo 8, versículo 27 e 28, Esdras louvou a Deus, porque o Senhor estava inspirando o rei a fazer tudo isso nesse edito real. Então aqui a gente percebe já nesse primeiro ponto a mão de Deus, o trabalhar de Deus na restauração desse culto, ou seja, desse ofício sacerdotal do ensino da palavra através do ministério de Esdras. Avançando, eu espero que Deus em Cristo esteja falando com você na aula de hoje. Se está, deixa aí o teu comentário para a gente saber a tua participação, isso vai ser muito bom, tá? Vamos caminhar então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras chega em Jerusalém e agora ele passa a ensinar a palavra de Deus. Isso fica claro no seu ministério. O primeiro subtópico aqui do segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Esdras sai da Babilônia e vai até Jerusalém. Quando Esdras retorna agora para Jerusalém, ele retorna com a mão de Deus. Isso é importante a gente destacar. A jornada de Esdras é direcionada pelo Deus vivo. A minha jornada, a tua jornada, precisa também ser direcionada por Deus. Esdras capítulo 8, versículo 2, está escrito que ele retorna para Jerusalém com alguns eminentes líderes do seu povo. Gente importante, sabe? Que acompanha Esdras nessa jornada. Outro detalhe que a gente descobre analisando a palavra de Deus. Esdras capítulo 8, versículo 21, Esdras retorna com a escolta militar, mas ele retorna também com o cuidado de Deus. Sua confiança estava estabelecida no Senhor. A minha confiança, a sua, assim como a de Esdras, não pode estar estabelecida no braço forte humano, mas precisa estar estabelecida no braço fiel, poderoso do Deus Altíssimo. Esdras retorna com a escolta porque Deus estava estabelecendo isso também. Esdras 8:35.
Esdras faz questão de celebrar a Deus em holocaustos, em adorar ao Senhor no percurso dessa viagem. A tua jornada precisa ser uma jornada de adoração. A tua jornada precisa ser uma jornada que agrade a Deus. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui do ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o encontro de Esdras e Neemias. É importante a gente destacar aqui que os dois são contemporâneos, tanto Esdras como Neemias. E claro, originalmente falando, o texto Esdras e Neemias é um texto só na Bíblia hebraica. A gente percebe que eles são contemporâneos e eles estão unidos em uma obra. Primeiro, observa isso aqui. Josué e Zorobabel, ou Jesua e Zorobabel, retornam para Jerusalém com o objetivo de restaurar o templo, e eles fazem isso. Agora nós estamos analisando outro período, anos mais tarde. Nós estamos encontrando agora o Neemias, que retorna para Jerusalém para restaurar os muros, e o Esdras, que retorna para Jerusalém para restaurar o culto. E é engraçado isso aqui. Deus usa várias pessoas na sua obra. Deus usa alguns para construir o templo. Deus usa outros, na sua simplicidade, para restaurar os muros. Deus usa outros para ensinar a palavra de Deus. É assim a dinâmica da igreja. Nós temos professores da escola bíblica, tem gente que prega a palavra, tem gente que cuida do louvor, tem gente que cuida da limpeza da igreja, como é importante, mas todos estão servindo a Deus na sua obra, e isso é fantástico. A gente percebe que Esdras e Neemias se encontram em Jerusalém. Esdras estava exercendo o governo estabelecido pelo rei Xerxes, que ordenou que Esdras realizasse aquilo. E agora Esdras estava estabelecendo exatamente o seu ofício sacerdotal estabelecido pelo rei Xerxes, que ordenou que ele fizesse aquilo como líder espiritual do seu povo. E Neemias estava exercendo o seu governo, o governo estabelecido por Xerxes também. Neemias era um governante, o governador daquele período, homens de Deus, tementes ao Senhor, que exerciam esse papel, e ambos se encontram em Jerusalém com o objetivo de restaurar o fervor espiritual do povo judeu. O terceiro subtópico do ponto número 2 diz que Esdras ensinou a palavra de Deus, convocou o povo. A Bíblia fala de uma santa convocação do povo para ouvir a palavra de Deus apresentada no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 34 a seguir, onde o povo se assenta para aprender da palavra. Esdras agora convoca o povo, aquela nova geração, para aprender também da palavra. Ele expõe o texto, ele explica o texto, e ele também aplica o texto na vida daqueles ouvintes. Qual é o nosso papel como professor? Expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto na vida do coração dos nossos ouvintes, os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. A palavra tem que fazer sentido e o povo precisa ser atraído pela palavra. Essa geração é atraída pelo fervor da palavra de Deus também. Neemias capítulo 8, versículo 1, está escrito que o povo se ajuntou como um só homem para ouvir Esdras ensinar as Escrituras. É claro que Neemias também preparou um púlpito de madeira para Esdras pregar a palavra de Deus, e o povo parou para ouvir a mensagem. Como é importante parar para ouvir a mensagem de Deus, ouvir as Escrituras, a palavra de Deus, para o nosso crescimento em Jesus. Neemias capítulo 8, versículo 4, está escrito que Esdras sobe nesse púlpito de madeira, traz o livro da lei e começa a ler a lei, explicar a lei e aplicar a lei no coração do povo. Junto a ele existia um grupo de 3 auxiliares, homens tementes a Deus, que também tinham esse objetivo de ensinar a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 8, o objetivo de tudo aquilo era chamar a atenção do povo, para que o povo compreendesse a importância da lei, a importância da Escritura, a importância da palavra, como nós precisamos ensinar a Escritura, ensinar a palavra, fazer o nosso povo refletir sobre a verdadeira mensagem do Evangelho. E avançando, vamos para o nosso quarto subtópico aqui do ponto número 2 da
da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O ensino foi maravilhoso. Esse é o quarto subtópico. Você percebe que Esdras ensinou a palavra a tal ponto que quando você analisa depois capítulo 9 e 10, que houve um grande quebrantamento. Neemias capítulo 8, versículo 10, você percebe que Neemias registra que o Senhor é poderoso, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor trouxe alegria naquele lugar. Neemias 8:12, a palavra de Deus chamou tanto a atenção do povo que o povo não foi comer, que o povo não se retirou, mas que o povo estava sedento em aprender das Escrituras, aprender da palavra de Deus. E isso, gente, é fantástico a gente entender isso aqui. Quando você se dedica no ensino da palavra como Esdras, quando você se dedica no ensino da Escritura como Esdras, você percebe que o povo de Deus presta atenção naquilo que é ensinado por você. Não importa o lugar onde você vive, se tem unção de Deus na tua vida, se tem palavra de Deus, se você tem compromisso em ensinar aquilo que a Escritura diz, as pessoas vão ser atraídas não por você, mas pela presença de Deus que habita na tua vida, como habitou na vida de Esdras e também de Neemias. Eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você, que você possa ser um canal de bênção na vida dos teus alunos e que você venha a ser capacitado por Jesus. Se essa palavra está falando ao teu coração, coloca aí, #Glória a Deus, deixe teu comentário e vamos avançar para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O terceiro ponto da aula de hoje diz que a palavra de Deus deve ser ensinada. E esse aqui é um objetivo fantástico que devemos levar em consideração para apresentar aos nossos alunos, a partir dessa perspectiva de Esdras e Neemias. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Nós temos até uma base bíblica a partir da perspectiva de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 ao 12. Estava escrito na lei que a palavra de Deus, que a lei deveria ser ensinada. E aqui a gente percebe que isso deveria ser ensinado para a criança, mas também para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para todos, para que todos pudessem conhecer da Escritura, conhecer da lei, conhecer da palavra. Atos 15, 21, nós encontramos também informação importante, que a lei era lida e ensinada, a lei de Moisés, todo sábado. O povo precisava conhecer da lei, conhecer da Escritura, semanalmente. Nós, como cristãos, precisamos nos dedicar ao ensino da palavra, ao aprender da Escritura, ao aprender da mensagem, para crescermos em Jesus. O segundo subtópico demonstra para a gente aqui no ponto número 3 que Jesus ensinou a palavra e ordenou que essa palavra também fosse ensinada. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que parte do ministério de Jesus, além de realizar milagres, é também parte do ensino. A palavra de Deus está unida. Mateus capítulo 28, você percebe isso no mandato cultural dado por Jesus à igreja, versículo 19 e 20. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho ensinando. E essa palavra ensinar traz essa ideia de ensinar o evangelho. Então, qual é o nosso papel como cristãos? Nosso dever é ensinar a Escritura, é ensinar a palavra de Deus, ensinar o evangelho. Avançando, vamos para o terceiro e último subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Você percebe que em toda a sua vida ministerial, Paulo se dedica ao ensino da palavra. Vamos pegar a segunda carta que ele escreve para Timóteo, a segunda carta, a segunda epístola, demonstra para a gente que no capítulo 1, Paulo diz a Timóteo para ele guardar o evangelho. Você percebe a importância dele entender sobre essa dedicação de guardar. Capítulo 2, ele ensina a Timóteo a sofrer pela causa do evangelho. Capítulo 3, ele ensina a Timóteo, além de sofrer, agora aplicar, viver esse evangelho na sua vida. E capítulo 4, ele finaliza a carta, versículo 2, dizendo que era necessário agora pregar, ensinar essa palavra. Você percebe que Paulo, em toda a sua vida ministerial, se dedica ao ensino das Escrituras. É ele que expõe praticamente em todo o Novo Testamento a respeito da morte e ressurreição de Cristo, doutrinas explicadas para a gente à luz da palavra de Deus. Então a gente percebe que o ensino da palavra é constante nas Escrituras, está sendo real para o nosso crescimento em Jesus e nós precisamos nos dedicar a isso.
Finalizando o terceiro ponto, eu espero que essa palavra esteja aí falando ao teu coração e eu queria saber de você. Você acha importante ter uma dedicação, ter um tempo reservado para aprender da palavra antes de ensinar? Comenta aí, gente, eu quero ouvir você. O que você acha? A sua igreja precisa ter essa dedicação? Você precisa ter essa dedicação em ensinar a palavra de Deus? Vamos para o quarto e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o resultado do ensino da palavra de Deus. Ensinar a palavra produz resultados? Quarto ponto fala sobre isso. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o ensino da palavra gera temor a Deus. Como é importante parar para aprender das Escrituras. Como a minha geração, como você, precisa parar para aprender do Evangelho, aprender das Escrituras, da mensagem de Deus. Tem muita gente que se dedica a tanta coisa nessa vida, mas não se dedica a aprender da palavra. O resultado do ensino das Escrituras é o temor a Deus, e como a minha geração precisa ter esse resultado. Tem muita gente que está tratando Jesus de qualquer maneira, e não é assim. Ele é Senhor, Ele é Deus Altíssimo, aquele que pagou o alto preço por nós na cruz do Calvário. E tem muita gente tratando Cristo de forma leviana, e Ele não pode ser tratado assim. O ensino da palavra gera temor e reverência. E como nós precisamos nos dedicar ao temor e reverência. Você percebe isso até mesmo nas letras de músicas que estão surgindo hoje. Músicas que não têm relevância nenhuma orientação bíblica, nenhuma orientação teológica. São escritas somente para gerar lucro financeiro e não adoração. Quando há ensino da palavra, então há temor. Nós escrevemos canções para adorar a Deus. Nós exaltamos Jesus para adorar a Deus. Nós pregamos a palavra para adorar a Deus. Deuteronômio 4:10 está escrito: ajunta o meu povo para que esse povo aprenda da palavra e tema em reverência ao Senhor. Respeite o Senhor, adore ao Senhor. Provérbios 3:7: o temor do Senhor te aparta do mal. Não te leva para o caminho da mentira, mas te conduz para o caminho da glória. Neemias 9, versículo 1, 3 ao 38. Você vai perceber que depois daquela pregação de Esdras, o temor do Senhor foi tão forte, foi tão poderoso, tão impactante nos corações, que o povo de Deus se rendeu, se responsabilizou, se arrependeu e colocou o seu coração diante do Altíssimo. Quando há o ensino da palavra, há então quebrantamento. Vamos então para o segundo subtópico aqui, que vai tratar sobre o seguinte assunto na Escola Bíblica Dominical: o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes, traz uma orientação, é bússola, é farol para guiar você. Romanos 12:17: quando você é lapidado pela palavra, você então se torna honesto. O cristão passa a ser honesto por causa do ensino da palavra. Isaías 63:8: o cristão em Jesus que aprende da palavra nunca mente, mas a sua boca fala da verdade. Efésios 4:28: o cristão não furta, não rouba, não toma aquilo que não é seu, mas ele adquire honestamente. Efésios 5:3: ele aprende da palavra e aprende também a ter uma vida fiel e uma vida que ande de acordo com os princípios morais, não de acordo com a imoralidade. Êxodo 20:16: quando ele aprende da palavra, ele jamais dá falso testemunho contra alguém, mas ele é verdadeiro, é puro, vira um verdadeiro cidadão dos céus. Essa é a perspectiva e o valor daquele que aprende do ensino da palavra e vive esse ensino na sua vida. Para fechar a aula de hoje, o último subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o ensino da palavra dá então conhecimento. Quando você se dedica ao ensino, você adquire conhecimento. A igreja de Corinto tinha poder, mas precisava do conhecimento da palavra. E é interessante que Paulo traz esse conhecimento a partir do capítulo 7, lapidando os irmãos, ensinando a Escritura, ensinando a riqueza do Evangelho pela exposição da palavra de Deus. Provérbios 24:3: o conhecimento da palavra consolida o povo, fortalece esse povo e dá força a esse povo para crescer em Jesus.
João 8,32. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar a verdadeira libertação, e conhecereis a verdade através da palavra, e vocês vão ser livres. Vocês vão ser libertos de acordo com a Escritura. 1 Timóteo 2,4 diz que todo aquele que conhece da palavra, então busca esse conhecimento que vem de Deus, porque a libertação vem do Altíssimo. E em último lugar, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Com o conhecimento da palavra, nós podemos então agradar a Deus de todo o coração. Gente, eu espero que essa aula de hoje possa ter falado ao teu coração. Se contribuir com você, se você foi edificado pela aula de número 11, deixa aí teu comentário, tá? Já lembrando a você que a gente já está se preparando para o quarto trimestre em 2020 e eu te espero por aqui para a glória de Deus. Um beijo no teu coração, até a próxima aula, se Deus quiser, lição de número 12, que a gente vai estar por aqui comentando esse material com você em Cristo.